Estou botando aqui para gravar. Quando começar a gente... Então, beleza. Boa tarde, eu agradeço a vocês. Eu vi que alguns de vocês estiveram na live lá do Fórum da Internet do Brasil. Fiquei muito satisfeito. Eu agradeço bastante vocês terem aparecido lá. Espero que vocês tenham gostado. Para quem não viu a live, ela está disponível no YouTube, né? Sobre segurança e internet das coisas. Acabou que falou-se muito mais de segurança doméstica em geral do que propriamente, né, segurança em IoT, mas teve uma parte muito legal da certificação da Anatel, que eu acho que valeu muito a pena, né? Mas a galera lá foi muito boa, então foi muito divertido e eu agradeço, né, vocês terem participado. A gente vai continuar da onde a gente parou. Eu vou falar hoje sobre uma coisa chamada Race Conditions, ou condições de corrida. A gente vai ver que em Python isso não acontece tanto, mas em outras linguagens isso é muito comum, tá? Então, muitas das vezes, quando a gente falar, principalmente em aprendizado de máquina, que a gente está lidando muito com a memória da máquina, isso vai ser um problema, então a gente precisa entender essas questões. Logo, a gente vai ter uma aula sobre orientada a testes, tá? E eu verifiquei, né, que a gente vai ter só outubro para fazer as coisas, então vou começar a postar alguns pequenos trabalhos para vocês fazerem, e um trabalho final mais para o final do período. A gente ainda está decidindo como é que vai ser o próximo período, né? Eu ainda não tenho uma certeza como é que isso vai ser. Estou tentando ainda descobrir. Mas tudo bem, a vida tem dessas coisas, tá? Então vamos começar. Lembrando, né, que dúvidas e qualquer coisa assim, basta vocês colocarem aqui no chat. Eita, parece que eu fechei aqui, calma aí, para a apresentação. Então vamos lá. Então, a gente vai falar sobre condições de corrida, né? A gente vai fazer um overview sobre condições de corrida e como é que elas podem acontecer, né? Então, vamos pegar esse código aqui feito em C. Então, por exemplo, se eu vou abrir um arquivo temporário, se determinada condição é diferente de zero, eu vou matar esse arquivo temporário, vou matar essa condição. Se tiver tudo ok, eu vou abrir um arquivo em read only, né? Então, o que pode ser? O que é uma condição de corrida? A gente vai ter a diferença que a gente chama de time of check e o time of use, que a gente vai chamar de talk-to, né? Então, o atacante cria um arquivo de user file, né, um temporário qualquer, o programa vai checar esse arquivo user file, né? Entre esse tempo do atacante dar o check e o programa realmente abrir, né, o arquivo de uso, isso prioritariamente em programas que a gente sobe, por exemplo, compartilha arquivos ou sobe arquivos, né? Eu vou alterar ou vou criar um link simbólico para um outro determinado arquivo. Então, a grande questão é o seguinte, que ao alterar isso não precisa ser necessariamente algo que você que um atacante pode fazer, mas isso pode ser algo que você está se atacando porque você programou seu programa errado. Ou seja, é uma região de memória onde você armazena alguma informação. Essa informação ela é muito volátil, ela muda com muita constância e você troca essa informação para usar alguma outra, né? A gente vai ver muito isso
em sistemas com alto acesso, né, principalmente, que vão ter problemas de sincronizar a informação, né? Casos onde isso pode acontecer, mas em geral não acontece, por exemplo, sistemas bancários. Sistemas bancários, toda essa informação é deixada de lado, tá bom? Então, como é que isso pode ser explorado? Os sistemas operacionais eles são multiprocessos, ou seja, eu tenho vários processos rodando dentro da minha rede. Esses processos são totalmente escalonados pelo sistema operacional e os atacantes vão poder influenciar esse escalonamento, né? Ou seja, se eu puder influenciar automaticamente, eu posso escalonar um ataque. Ou seja, se esses programas são multi-acesso, né, eu posso tentar manipular essa informação através do envio de arquivos ou o envio de comandos. Um exemplo interessante que a gente tem disso, né, é, por exemplo, naquela questão dos sockets que a gente viu na aula passada. Eu acho que foi com vocês ou foi com a turma de redes que eu... Deixa eu ver aqui. Acho que foi com a turma de redes. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo de socket para mostrar para vocês. Imagina que a gente vai fazer tipo como se fosse uma carteira virtual. E o que você faz para abrir essa carteira virtual? Você começa e coloca um elemento dentro dessa, um valor de depósito, né? Tipo R$1. A carteira começa com 0 e cada vez que você acessar a carteira, você vai adicionar R$1, tá? Então, imagina que você queira repetir essa informação. Você vai fazer 50 threads, isso vai ser uma variável global, e nessas 50 threads, você vai fazer um for vezes essa variável global. E se em algum momento aleatório você der print, né, você vai ver que em momentos diferentes do tempo, essa carteira vai ter valores completamente diferentes. Isso não deveria acontecer. Mas por quê? Mas porque essas threads funcionam como processos separados, né? E esses processos separados, eles não vão permitir que vocês tenham isso de forma bem estável. No Python, isso até que funciona bem, mas, por exemplo, eu fiz esse exemplo em C Sharp com os alunos lá do curso que eu dava, e em C Sharp isso não funciona. Em C Sharp vai dar uns valores muito very crazy, né, para a gente estar trabalhando. Então, né, a ideia, o que eu espero e que eu recomendo que vocês façam em casa, é tentar abrir um socket em C, né, ou em qualquer outra linguagem que você tenha um pouco de... Calma aí, tem um chat aqui rolando. Ah, tá. Em C ou então em Assembly ou qualquer coisa aqui, você vai ver que o sistema operacional não se comporta muito bem. O Breno colocou aqui no chat, outro dia eu fiz um call de TalkTalk com DNS muito da hora, vou tentar aqui o write-up. Sockets com Flash, acho que foi rede. Foi rede. E aí, essa questão do TalkTalk é justamente isso, de você tentar buscar, ver que você vai manipular. Então, você tem que ter alguma forma de isolar os processos do seu sistema operacional de forma que você não acesse a mesma região de memória de forma desordenada. Ou seja, o grande problema geral que a gente trata aqui é o que a gente chama de endereçamento constante. O kernel vai resolver os path names, ou seja, os nomes de arquivos, através de inodes no sistema. Ou seja, da mesma forma que o DNS é um apelido que você dá para o endereço IPv4, né? O nome que você tem é uma mentira. O que você tem é um inode, que pode representar arquivos diferentes em momentos distintos. Ou seja, o mesmo inode pode estar representando coisas diferentes em momentos distintos. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz alguma coisa. Então, ao invés de usar inodes, né, eu vou usar o que a gente chama de descritores de arquivos, né, que na verdade é uma referência a esse meu inode. Ao invés de simplesmente mapear
um arquivo propriamente dito, como está aqui, usando esse comando tempbob, usando esse arquivo tempbob, eu vou criar uma região de memória, que é uma variável, né, e que vai passar a referência para esse arquivo. Então, mesmo que esse arquivo mude, essa região de memória é fixa. Ou seja, o arquivo que é um elemento que pode ser mudado, pode ser trabalhado, não tem problema, porque a região de memória que é endereçada por ele vai se manter fixa. Então, trabalhar com arquivos, trabalhar com elementos voláteis dentro de qualquer programa que vocês fizerem, isso é uma liability. Então, é interessante aqui esse link que o Breno passou para vocês darem uma olhada aqui no chat. Né? Bem legal. Então, vale a pena vocês darem uma olhada nisso. Falando nisso, né, aqui ele botou esse toque, um extra CTF 2020, o SBSEG, Simpósio Brasileiro de Segurança, está com inscrições abertas para o CTF deles. Para quem não sabe o que é um CTF, um CTF vem é uma competição, a gente pode pode dizer assim, o que a gente chama de Capture the Flag, né? Tem, mas o valor esse ano vai ser muito baixo porque ele vai ser remoto, gente. Então tá aqui no HackerSec também tem um CTF. Vou botar aqui um link para vocês darem uma olhada. E esse CTF busca você ou fazer uma invasão, ou proteger alguma coisa. Normalmente você descobrir alguma falha no sistema. E uma das falhas que vocês mais vão encontrar é justamente essas falhas de TalkTow. Como o Breno falou, ele descobriu uma falha de TalkTow, né? Time to check, time of use, dentro do DNS, né? Do DNS. A mesma coisa vai acontecer com qualquer arquivo que use elementos textuais, como, por exemplo, o seu browser. E um dos motivos de por que a gente odiava cookies há uns anos atrás é justamente porque a gente tinha muita falha de TalkTow de cookie. Você vinha, escrevia um cookie, vinha uma outra página maliciosa, sobrescrevia um cookie legítimo para poder rodar código malicioso ali dentro. Digamos que, né, se utilizou. Então, um risco é usar o mesmo nome de arquivo diversas vezes, é melhor usar os descriptores, e nesse ponto, por incrível que pareça, as APIs do Windows são um pouco melhores que as do Linux. Né? A grande questão é que as APIs do Windows, em geral, elas são muito mais permissivas que as do Linux. Né? Mas nesse ponto, porque o Windows foi muito mais explorado nessas questões de falhas de TalkTow. Então entra o que a gente chama de permissões de corrida, né? O que é a permissão de corrida? Isso aqui é um exemplo de uma abertura de arquivos em C, tá? Para aqueles de vocês que fizeram C. Então eu tenho um ponteiro para esse struct file, né? Um arquivo fd, tá? Então esse meu ponteiro para esse struct file vai ter um fopen myfile com permissão de escrita, tá? E eu vou, né, dizer que é mudar a permissão desse meu arquivo para somente escrita e leitura de um determinado usuário. Tá? Então, os arquivos são tradicionalmente criados com permissão de escrita e leitura no Linux. Isso é um problema. Tá? E aí, então, se você modifica, se você usa um arquivo desse, entre você criar e modificar, você conseguiria inclusive copiar esse arquivo mesmo não sendo proprietário. Então, na verdade, se eu posso copiar, eu posso mudar também quem é o proprietário. Isso muda o que a gente chama de corrida de propriedade. Então, o arquivo existe, mesmo que eu realize uma operação sobre ele, eu acabo sendo também vítima de você ter esse arquivo. Isso é um problema, porque, na verdade, se eu posso mudar o proprietário, eu posso negar o teu acesso a uma determinada informação. Então, essas são coisas que são extremamente problemáticas. E nota que muitos dos exemplos que a gente dá em segurança são em C,
Por um motivo muito simples. Motivo número um, C te dá muita liberdade de operação sobre a máquina. Então, enquanto o Python ele te protege, né? O Python é um amorzinho, o Python é só carinho com você, o C é tapa na cara, né? Você diz para você o seguinte, olha, amigão, tudo é tua responsabilidade. Você que tem que se virar. E, na verdade, o que acontece é que a gente não se vira, não. A gente não tá maroto assim, não. A gente não tá muito esperto ainda nesse tipo de coisa, não. Tá? Então, é um pouco preocupante nesse cenário, né, o que a gente pode fazer. Mas aí muita gente me dizia, uns 10 anos atrás, Cláudio, mas ninguém mais programa em C, só quem trabalha com embarcado. Né? E eu falava, justo, então vários desses problemas são problemas menores hoje em dia, não é um problema tão grande, você não precisa se estressar. Só que isso tudo é uma grandíssima de uma mentira, né? Porque não precisa se estressar é uma vírgula. A gente está caminhando cada vez mais para o cenário de IoT. Esse cenário de IoT é um cenário complicado. Mais ou menos, Samuel, já foi mais assim, tá? Essa coisa de tudo em ser no sistema operacional, até um bocadinho, mas não é tanto mais assim, não. Você tem muita coisa escrita em diversas linguagens, né? Hoje em dia, o núcleo dos sistemas operacionais talvez seja em C, mas o próprio Linux hoje está migrando uma migração para programar o kernel não só em C, mas em Rust também. O Rust é muito rápido. Então, olha só, você teve uma geração de linguagens que era tudo tua responsabilidade, com C, com Pascal, né? Aí você migrou para uma geração de linguagens intermediárias, que era o Java e o Delphi, migrou para uma geração de linguagens onde era tudo muito alto nível, mas ficou tudo muito devagar, como é o caso do Python, do Perl, do Ruby, do próprio JavaScript, e agora está surgindo uma geração de linguagens como o Go, o Rust e o Julia, né, que são linguagens de alto nível, mas que conseguem ainda assim ser rápidas. Então, muito do kernel do Rust, hoje, do Linux, estão se planejando uma grande migração para Rust. Né? Então, é complicado. Né? E outra coisa, você não acessa diretamente o kernel do sistema operacional, entendeu, Samuel? E sistemas operacionais tradicionais, como o Linux, eles passam por um escrutínio muito grande no momento de trabalhar. Então, o usuário não tem acesso a qualquer arquivo no sistema operacional. Então, é por isso que acaba que, assim, o primeiro nível de ataque não é o kernel, é alguma aplicação. Aí as aplicações hoje em dia são mais tranquilas. As grandes aplicações que precisam de desempenho, que precisam de escalabilidade acabam muitas vezes sendo escritas em C ainda. Tá? E isso acaba que ainda tem essa questão. Então, por isso que, por exemplo, o Apache foi muito atacado. Mas se você pega um sistema operacional tipo OpenBSD, o OpenBSD, ele não é um Linux, ele é um Unix, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas vocês conseguem usar Unix. Tem alguns Unix que são até bastante amigáveis, como o FreeBSD, o Firefly BSD, que são sistemas operacionais Unix amigáveis, né? Mas o OpenBSD ele é um sistema operacional Unix voltado para a segurança, e eu vou dizer para vocês, ele é extremamente seguro, ele é tão seguro que dá até dor de cabeça para instalar, tá? E ele teve 2 falhas em 10 anos, então isso é bastante bom. Outro sistema operacional puramente software livre voltado para a segurança é o PureOS, que ele é voltado para a privacidade do usuário, né? E ele é um ótimo sistema operacional. Tem o Kali, mas o Kali é mais visto para ethical hacking. Tem um outro sistema operacional voltado, também preocupado com essa questão dos race conditions, que é o sistema operacional que o Snowden usa. Pra vocês terem noção de como o negócio é brabo. É o... Calma aí, qual é o nome desse negócio? Teve uma galera que disse que era o Tails, mas não é o Tails, não. É uma outra parada.
O Tails é um outro sistema operacional que também é bem legalzinho. Tails Linux. Ele é um sistema operacional. O Tails é um sistema operacional para você andar com ele na rua, entendeu? Tipo, você vai estar na rua e vai trabalhar numa máquina que não é sua, você dá boot com o Tails para você poder navegar com segurança. Mas, gente, é aquele negócio, né? Que você navega, não adianta você navegar com segurança e abrir o Gmail. Então, tipo, é um negócio meio bizarro, tá? É um sistema operacional KubesOS. Esse é bizarro, porque na verdade é um sistema operacional que transforma tudo em containers. Então esses containers são extremamente, né, é o sistema operacional mais seguro que eu já vi. Eu tentei invadir ele, né, eu tentei fazer um pentest nele, foi difícil, tá? É bem interessante, tá? É bem legal o contexto dele, tá? Tudo é implementado dentro de máquinas virtuais. Então, na verdade, o que você tem ele tenta, na verdade, gerenciar flavors de coisas para que vocês possam utilizar elas, tá? Então, é bem, assim, haja recurso na tua máquina, mas ele tenta justamente evitar essa questão das condições de corrida, ou seja, de você ter arquivos que você possa manipular dentro do sistema operacional, tá bom? Então é bem interessante ver para onde o mundo está indo. Então, por exemplo, eu posso fazer uma condição de corrida com arquivos temporários, isso é muito comum, principalmente quando a gente faz programa, né? Entendam o seguinte, muitas dessas coisas que vocês estão vendo aqui, vocês não veem, por exemplo, em linguagem de alto nível, porque as linguagens de alto nível escondem isso de vocês. Então, na verdade, né, como é que a gente lida com esse tipo de problema? CVE Database. Se eu sou um atacante, como é que eu faria para atacar? E para você defender, você tem que ter a mentalidade do atacante, tá? E o que o atacante faria para atacar no caso você está usando uma linguagem de alto nível? Eu iria na base do CVE, que eu coloquei aqui no chat, cve.mitre.org, e dentro dessa base eu iria aqui na base do CVE, eu vou compartilhar aqui a base do CVE com vocês, para vocês darem uma olhada. Vamos lá. Estão vendo aqui a minha tela? Acho que estão, né? Ainda não? Estamos vendo. Pronto, tá aqui. Então eu vim aqui na base do CVE, quero dar uma olhada aqui na minha lista, eu vim aqui em CVE List. Pode botar no CVE, eu colocaria. Eu vou vir aqui, por exemplo, Python. Vou buscar. Olha aqui, tem várias falhas de segurança em coisas como, por exemplo, né, Abstract Base Offhander do Python. Então, né, aqui vai mostrar falhas que tem em versões do Python que você pode explorar caso você, né, verifique alguma coisa. Esse aqui, por exemplo, ó, pmine racer, né, tem um heap overflow, a gente vai ver o que são cada uma dessas coisas. Então, a primeira coisa que você faz como atacante, né, se você é um atacante burro, né, um atacante muito... É de boa. É bem de boa, tá, Breno? Não é muito difícil, não. Tem até um formuláriozinho para fazer isso. Eu vou vir aqui na base do CVE e vou procurar pela versão do que o meu usuário, do que a vítima está passando, para tentar buscar para ver se tem um exploit aqui livre, né? E assim, é uma base pública. Ela é feita não é feita para o atacante. Ela é feita, sabe para quê? Ela é feita para que você, como administrador da rede ou como desenvolvedor, quando você vê quando você for ver ou for implementar alguma coisa, você mesmo possa checar se você está implementando software que é inseguro, né? E isso é muito interessante. Isso é um negócio que você, né, pode procurar, né,
para ver se você está gerando algum tipo de problema. E eu uso bastante, tá? Eu uso bastante mesmo, para dar uma olhada nesse tipo de coisa. Às vezes é até mais fácil. Então, olha só como é que a vida do atacante é simples, né? Então, se você... Aqui eu procurei por Python, mas eu vou procurar por uma coisa tipo... C Sharp, que é a linguagem da Microsoft que a galera usa bastante. Não é. .NET Framework. Pronto. E aqui dentro do .NET Framework, você vai ver que tem uma quantidade bastante considerável de exploits conhecidos, tá? Então, assim, né, você pode baixar a base do CVE para você dar uma olhada, você pode fazer update da base do CVE, e não é a única base possível se você vem aqui e procura em base de CVE. Você vai ter outras bases que você pode trabalhar, né? Então você vai ver que existem diversas bases, né, como o NVD também, o NVD é do governo americano, tá? Você também pode consultar essa base do NVD para você descobrir coisas. É do NIST, né? Que o NIST estaria para o Brasil, para os Estados Unidos, o que o Inmetro está para o Brasil. Então, na verdade, né, inclusive, né, um dos maiores pesquisadores que a gente tem de segurança aqui no Brasil é o professor Luiz Fernando Rust, que era da UFRJ e hoje é do Inmetro. Ou seja, existe toda uma preocupação do Inmetro com metrologia legal, né, e a preocupação da segurança dos sistemas digitais que estão rodando. Então, por exemplo, eu hoje oriento com o Rust algumas teses de mestrado justamente nessa questão de metrologia legal e de segurança de dispositivos. E isso é uma questão que é bastante relevante dentro do que a gente está fazendo. Tá bom? Então, na verdade, voltando aqui para a nossa aulinha, só para vocês terem noção de como isso é importante, né? Essa questão que eu estou falando. Cláudio, aprende a usar o Google Meet, vai? Não passe vergonha, não. Então, quando eu estou lidando com esses arquivos, pode ser que, por exemplo, eu não esteja criando eles diretamente no meu código, mas pode ser que, na verdade, eu esteja usando um programa que tem esse tipo de problema, tá? E aí eu penso com vocês e gostaria de falar o seguinte, né? Muitos de vocês estão usando sistemas operacionais... Calma aí, Lucas. Quando o time vai desenvolver um sistema desses, esses CVS são analisados também ou só depois que já tem um esboço que vão procurar sobre as falhas? Lucas, a sua pergunta é excelente, tá? Na prática do mundo real que eu vejo hoje, nenhum nem outro. O cara desenvolve e torce para que tudo dê certo. No mundo sério, as pessoas deveriam ter vários níveis, né? E a gente vai ter um projeto de software seguro, né? Que eu vou pedir para que vocês sigam aquela RFC que eu falei, a 2196. Que vocês vão ver que vocês têm preocupação a nível de requisito não funcional, ou seja, vocês vão ter um primeiro nível de preocupação, tá? Onde vocês vão ter que listar quais são as ferramentas que vocês vão utilizar. E aí, uma vez que você listou as ferramentas, você deveria ir na base do CVE para ver quais são as vulnerabilidades, para ver se você vai estar exposto a alguma coisa. Fez isso, não vai estar exposto? Beleza. E aí você vai fazer as verificações a nível de código, né? O que você pode se proteger seguindo os padrões da OASP. Ou seja, o que eu estou dando para vocês no curso é uma receita de bolo de como não fazer software inseguro. E uma vez que você seguiu, se foi na RFC, mapeou as ferramentas, verificou no CVE, vai fazer os testes unitários seguindo os padrões da OASP, e mais algumas outras coisas que eu vou mostrar ao longo do curso, vocês vão construir software que é seguro. Então, a preocupação é que você construa o melhor software seguro. É claro que eu estou falando em teste. E para vocês terem noção, nem teste é algo que toda empresa emprega. Muita empresa emprega o teste, e onde o teste é a vida, né? O teste é Jesus, né? O teste é a sorte. Ou então, eu desenvolvo bem, não preciso de teste. E essas coisas são coisas que eu passo por isso todos os dias, né? E é por isso que a gente, né, tem muita consultoria sobre, né,
segurança, porque as pessoas são invadidas, porque o problema não está nem no sistema, não está na rede, o problema está em como as coisas foram construídas, né? Às vezes, individualmente, as coisas não têm problemas, mas quando você junta a infraestrutura com software, você passa a ter uns problemas um pouco mais sérios. Né? Então, é esse tipo de coisa que eu quero passar para você. Então, vamos pegar esse arquivo aqui, gastem 5 minutos e verifiquem para mim quais são os problemas que tem aqui nesse código-fonte que está compartilhado com vocês. Eu quero que vocês coloquem aqui no chat durante alguns instantes. Enquanto isso, eu vou pegar mais água para minha gargantinha. A função dá e mata um processo, Jones. Então, vamos seguir aqui. Então, assim, olha, o maketemp está substituindo xxx com dados aleatórios, tá? É único, mas é preditível. Então, por exemplo, ao invés de eu fazer temp xxx aqui com esse string copy, eu faria um arquivo, né, com fd com esse arquivo maketemp. Isso aqui eu não colocaria como um arquivo, eu colocaria como sei lá, como um ID qualquer. Então, eu já corrigiria isso, né, trabalhando com esse maketemp diferenciado. Ou seja, toda vez que eu estiver usando um arquivo, né, direto, eu não, como foi aqui com o string copy, eu não usaria uma função, eu usaria, que referenciaria uma variável, eu usaria uma função para realizar essa condição de corrida. Porque a partir do momento que eu criar uma variável para essa função aqui, né, esse maketemp, e não importa o que eu vou fazer com esse maketemp aqui, não importa o que ele faz, ele está numa posição de memória que é estática. Tá? Então, um exemplo aqui, né, eu vou ter... Esse código aqui foi escrito em Java, tá? Vocês vão ver que não faz exatamente, ele quita o programa. Então, assim, ele vai... O que esse programa aqui em Java faz? Vocês veem que eu fiz esse slide com muito cuidado, né? Porque eu... Caraca. Ele não está batendo, né, o código-fonte com o tamanho da caixa, né? Mas eu vou consertar isso depois, eu prometo para vocês. Eu criei uma classe Bank Account, criei um int balanço aqui. O Bank Account vai receber esse int initial balance. Né? O initial balance, se for menor do que 0, eu vou, né, jogar uma exceção qualquer. E o balance recebe esse initial balance aqui qualquer. Então, dentro dessa classe Bank Account, eu vou ter um void adjust balance. E aí eu vou fazer com que balance receba um incremento do adjustment. Né? Então, qual o problema desse código? É que eu vou ter problemas com múltiplo processamento. Esse é justamente o problema que os bancos têm. E esse é o desafio de você fazer código para banco hoje em dia. Tá? Porque, na verdade, você tem vários usuários, e eu não sei se vocês têm a matéria sistemas distribuídos, né? Eu não sei se vocês têm essa disciplina, né? Mas se vocês tiverem essa disciplina sistemas distribuídos no curso de vocês, ela é muito interessante, porque eu acho que redes de computadores e sistemas distribuídos, né, dão para vocês uma base muito interessante. Então, se vocês fazem redes com sistemas distribuídos, mais IoT, mais segurança, né? Vocês têm uma boa base teórica cobrindo toda a parte de computação concorrente que ainda dava a Silvana, né?
Isso, não, a Silvana é maravilhosa, mora aqui no meu coração. É uma das melhores professoras que tem lá do DCC. Mas o. Ah, o Sodak também dá, beleza. Eu achava que o Daniel Raton dava para engenharia. Sistemas distribuídos, né? Ou pode ser que alguém do grupo lá do Otto, né? Do pessoal lá do GTA, desse essa disciplina lá na Poli. Enfim, tá? Mas em sistemas distribuídos, eles mostram o seguinte: a grande discussão é o seguinte: como é que você faz com que um sistema que tem várias partes online, né, pareça para o usuário final como uma coisa só? Cláudio, mas não parece para mim uma coisa só. Claro que parece. Se você acessa o seu internet banking, você espera que o seu saldo bancário que aparece no internet banking seja a mesma coisa que aparece no caixa eletrônico. Se é diferente, nós estamos tendo um problema. E pode ser que, na verdade, né? Então, a grande dificuldade é você tem 7 características que a gente vê em sistemas distribuídos que garantem essa autonomia. Então, eu sempre falo o seguinte, claro, cara, eu não quero aprender nada do que você está falando, você só fala besteira. Então, mas qualquer um desses 5 assuntos que eu coloquei aqui, rede de sistemas distribuídos, IoT e segurança, leia o primeiro capítulo de cada um dos livros de texto. Eu acho que certas coisas, independente da carreira que você vai seguir, você tem que ler. Né? Então, eu falei, aqui tem 4, mas eu falei 5, mas eu recomendaria que vocês fizessem, por exemplo, o curso da Cisco, só para vocês terem, né, uma visão mais prática de como as coisas acontecem dentro do mercado. E para quem não sabe, né, dica, né, no NetAcad, que é a academia da Cisco, né, netacad.com, vocês têm um curso de Intro to Packet Tracer. O Packet Tracer é o simulador de redes da Cisco, né? E ele é muito fácil de você usar e tem alguns canais no YouTube ensinando a mexer com roteadores e equipamentos da Cisco que também são muito tranquilos. Mas para aqueles de vocês que querem, a gente na UFRJ oferece NCG 007, 008 e 009, que seria Cisco 1, 2 a 3, que seria o preparatório para tirar a certificação CCNA da Cisco, né? E como alunos da UFRJ, vocês têm desconto caso a média seja maior do que 8. Isso é mais um dos benefícios de ser aluno da UFRJ, tá bom? Então, a gente tem oferecido essas disciplinas que é um bom complemento a tudo isso que a gente tem visto, tá? E por incrível que pareça, a linguagem de programação que se usa para trabalhar com as APIs da Cisco é o Python. A gente usa Python dentro da API da Cisco para fazer programação nos roteadores da Cisco, o que é bem interessante, tá? Hoje eu coordeno a iniciativa da Cisco na UFRJ e a gente está tentando trazer certificações de mais alto nível, como o CCNP, também para nossa universidade, tá bom? Então, tem problemas aqui com múltiplo processamento, então vamos buscar esse código aqui. Uma forma de eu fazer isso aqui é eu tentar ver o compilável para Java, né? Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é vendo como é que esse código fonte, né, desse arquivo que é orientado a objetos, ele vira instruções em assembly. É claro que não são exatamente instruções em assembly que eu estou colocando aqui, mas verificando as posições de memória. Tá? Então, uma coisa que eu acho que vocês devem fazer, e que muitas vezes é esquecido, né? Verificar, aprender um pouquinho sobre assembly. Né? Assembly, às vezes, é um pouco esquecido, mas a Assembly ele ensina tão bem como a máquina funciona, que às vezes dá uma olhada em entender como é que uma orientação objeto no final vira Assembly, uma programação funcional no final vira Assembly, ensina pra gente a ver como é que a memória está sendo trafegada de cima para baixo, entendeu? Então essas são condições que vocês têm que ter um pouco. Então aqui vocês vão ver, né, que eu vou jogar o endereço de um objeto para uma posição de memória, vou chamar algum método lá, inclusive, vou pegar o primeiro elemento, né? Vou colocar o valor inicial da minha string e vou puxar isso e vou botar isso. Toda vez que eu quiser fazer o update, eu vou puxar o endereço da região de memória, vou fazer o update do dado e colocar na mesma posição de memória. Então é fácil de ver que se eu tenho vários caras
indo na própria posição de memória dessa variável, você vai ter um problema. Né? Então, nota que, né, esse mais igual adjustment é implementado em temp balance, temp mais adjustment, e balance recebe temp. Né? Ou seja, esse mais igual, que é um facilitador que 90% das linguagens de programação tem, é uma safadeza que a gente faz com o sistema operacional. Então, aquele problema que tinha antigamente, ele continua existindo. Só que ele está embutido dentro da nossa memória. A gente não vê isso, tá? Então, né? Tinha um professor, eu fiz assembly há muitos anos atrás com um professor do DCC chamado Nelson Quilula. O Quilula, tipo assim, é um cara, assim, absurdo. Ele é fora de série, ele é desproporcional, tá? E ele sabe muito sobre assembly. Então, se você tipo, tiver tempo de conversar com ele... Então, eu me lembro de, há muito tempo atrás, ele estava brincando com a gente, que ele fez um programa em Delphi, e como é que ele programava em Delphi? Ele fazia, tipo, criava um método, e dentro do método ele chamava o ASME dentro do compilador, tá? E o ASME, na verdade, é um interpretador, a gente pode dizer assim, assembly, onde ele programava em assembly dentro do negócio. É claro que o programa dele ficava extremamente rápido, mas não é todo mundo que tem essa capacidade de desenvolvimento para poder fazer isso. Então, na verdade, o problema desse programa aqui, em orientação a objeto, é justamente todo mundo indo nessa mesma posição de memória ao mesmo tempo e tentando manipular ela. Só que a condição do base do sistema operacional é que só um cara pode ter acesso, né, a posição de memória, né, num determinado ΔT. Então, se eu tenho muita gente acessando uma determinada posição de memória com muitos acessos simultâneos, a tendência é que, se eu não conseguir controlar isso, isso vai vir a ter problema. Então, aqui, ó, eu tenho temp recebe balance, temp 2 recebe balance, temp 1 recebe temp 1 mais ADG, temp 2 vai receber temp 2 mais ADG. Só que quem é? Então, balance vai receber temp 1, e balança aqui vai receber temp 2. Em um momento aqui, eu vou ter tipo assim, a soma desses adjustments, entendeu? Porque se eu estou fazendo essa busca na posição de memória, eu não estou trabalhando. Então, ao invés de eu ter o temp original, o adjustment 1 e o adjustment 2, eu vou acabar só com o adjustment 2, porque eles estão fazendo ao mesmo tempo. Entendeu? Então, isso é o que a gente chama de entrelaçamento de processo. E é esse entrelaçamento de processo que a gente quer fugir. E a gente só consegue entender esse entrelaçamento de processo se a gente vai lá atrás na memória ver o que está rolando. Então, de alguma forma, eu vou ter que, né, tirar esse entrelaçamento dessa memória. Tá? Então, se, por exemplo, por aqui, o adjustment 1 demora mais um pouquinho e a thread 2 vai mais rápido, eu posso, inclusive, perder essa thread 2 simplesmente com esse update daqui do temp 1. Em várias situações isso acontece. No Python, isso não acontece muito. O Python ele é muito disciplinado disso, mas em C# isso acontece, em Java isso acontece, em C isso acontece. E até porque você pensa que você que vai virar essas coisas, vai resolver esse negócio, tá? Então, eu vou definir isso como uma condição de corrida. Uma corrida de dados é a condição de corrida que ocorre a nível atômico do acesso de memória. E vai acontecer quando eu tentar acessar uma ou mais threads simultaneamente, ou pelo menos onde pelo menos um acesso é descrito. Tá? Então, os bugs que vão vir de condições de corrida são normalmente acidentais. Isso vai levar ao não determinismo das variáveis que você vai ter, ou seja, aquela condição ali do adjustment do saldo bancário, isso pode ser um problema muito sério, porque pode fazer com que as pessoas percam dinheiro. E o comportamento errado, ele pode ser errado de propósito, né? Ele pode ser errado sem querer. Quanto mais sem querer, mais difícil de reproduzir. Ocasionalmente, isso é seguro e intencional, tá? Mas não é o caso. Dois processos vão tentar escrever os mesmos valores. Então, na verdade, eu posso trabalhar isso na redundância, que a gente chama de algoritmos lock-free. Isso é um problema porque o atacante vai poder tentar influenciar esse escalonamento da memória e executar tantas vezes que pode causar erros de cálculo e posicionamento ou ainda causar estranhezas. Então eu digo o seguinte, se você tem manha de C#, de Py, de C, tenta criar uma thread, cria 50 threads,
dentro de cada uma dessas 50 threads, dá um for itera 50 vezes, tentando, nessas 50 threads, vocês manipularem uma variável global. Dificilmente, né? Se começa em 0 e você vai incrementar de 1 em 1, se tem 50 threads, estão fazendo for 50 vezes, deveria dar 2.500. E dá o print no final. E vocês vão ver que não necessariamente está dando 1.500. Tá? A mesma coisa acontece, né, aqui no Java, mostrando. Né? Então, como é que eu vou para me prevenir dessas condições de corrida? Eu vou ter que garantir a atomicidade das operações, e isso tem um custo. Tá? Então, garantir a atomicidade de operações tem custo, que vai usar locks e uso de ferramentas para detectar corrida. As operações, né, para garantir essa atomicidade, as operações devem testar e depois buscar os valores. Tá? E as APIs vão ter que usar o que a gente chama de uso de exclusão muta ou mutex, e mecanismos que permitam o rollback, ou seja, desfazer uma operação. Então, né, em Java, a gente vai ter esse elemento aqui, né, que vai permitir que eu crie um mutex, esse lock aqui, tá? Então, isso vai garantir que essa operação só pode acessar, que esse private int balance só pode ser acessado por um elemento por vez, tá? E isso é um facilitador do que a gente está fazendo. Esse decorador, né, que a gente está querendo sempre tá relacionado. Né? Então, na verdade, se eu uso esses locks, se eu uso esses elementos, o problema que a gente criou está resolvido. Tá? Então, qual é o problema de você usar locks? Né? Porque se você só pode acessar um cara um por vez, isso cria um gargalo de desempenho. Então, ao criar gargalos de desempenho, já respondo, Eduardo, você pode ter um problema um pouco sério, que é o seguinte, você pode estar se dando negação de serviço. Tá? O Eduardo falou o seguinte, professor, eu explico sim, Breno. Sobre aquele código Java, criar um único método classe que altera o valor do balanço e toda vez que for necessário alterar o valor, chamar esse único método serviria como solução? Não se eu utilizasse, se eu tivesse que alterar a mesma posição de memória. Porque a questão não é nem tanto quanto você chama, Eduardo. É você ter uma fonte única de alteração que todo mundo está acessando ao mesmo tempo. A ideia do mutex é o seguinte, assim, eu crio uma fila de requisições para aquela posição de memória. Então, se eu vou alterar, eu só altero por isso. Tá? Então, a questão, Breno, do mutex é eu permitir que só um elemento por vez esteja manipulando aquela variável. Então, assim, eu não tenho mais de um processo manipulando a mesma posição de memória. A ideia é que eu crie uma fila de processos. E isso resolve, mas isso é extremamente custoso. Mas no caso de um banco, você prefere esperar 5 segundos para confirmar a operação ou você prefere perder dinheiro? Porque essa é a decisão que a gente tem que fazer, tá? É tipo chamada de interrupção que tem em processador. É tipo isso sim. A gente usa mutex justamente para essas chamadas de interrupção. Só que eu estou dizendo que a gente tem que fazer esses mutex a um nível até mais alto mesmo, tá? Então, eu posso usar algumas ferramentas para detecção de corridas, né? Análise dinâmica de código, análise de fluxo, análise estática de código, análise de contexto, né? A gente tinha ferramentas assim, e hoje em dia a grande ferramenta que faz análise de contexto, eu vou mostrar para vocês, a ferramenta que a gente tem mais utilizado é o SonarQube, tá? O SonarQube é uma ferramenta que vale muito a pena vocês implantarem dentro do ambiente de vocês, né? E o SonarQube é uma ferramenta que permite fazer a verificação, deixa eu aqui compartilhar a tela, de código e de integridade, tá? E ele permite fazer a análise do teu código em tempo real, fazer essa análise estática. Daí funciona para diversas linguagens,
ele se integra com os principais ambientes de CI/CD. A gente vai ver o que é CI/CD, né, durante o curso, mas a ideia é que você não simplesmente programe, mas você tenha todo um pipeline de operações sobre o seu código que você consiga trabalhar. Então, o SonarQube, ele é uma ferramenta que provê essa análise e te dá um relatório de coisas onde provavelmente você pode ser vulnerável. Então, né, se eu, Cláudio, fosse vocês, né, eu criaria um pipeline. O pipeline 1 é definir plano de segurança, seguindo a RFC 2196. 2. Definir testes. 3. Escrever código. 4. Passa no teste. 5. Passa no SonarQube. 6. Sobe para o JIT. E aí você vai ter, né, aí sim, passou isso tudo, aí você vai fazer. E olha só, isso aqui é só para o cara poder subir para o Git o código, né? Garantir que ele não está indo para o repositório código inseguro. É claro que tudo isso tem que ser feito de forma automatizada, porque se você tiver que fazer isso todas as vezes, a resposta é muito simples, senhoras e senhores. Vocês não vão fazer. Né? Eu sei porque eu já passei por isso. Eu não faria. Né? Não sei se vocês fariam. Então, assim, a ideia é que vocês possam fazer isso aqui. Então, assim, coisas que eu ainda quero fazer com vocês. A gente construir uma pequena aplicação em Python. Que conste de todas essas etapas. Etapas. Estou com dificuldade cognitiva aqui. Para que a gente possa passar por isso. Cláudio, mas você programa sempre seguro? É claro que eu não programo sempre seguro. Por quê? Porque eu sou preguiçoso. Você vai programar sempre seguro? Não. Então, assim, coisas que eu recomendaria para vocês sob condições de corrida. Use Mutex e rode ferramenta de código. Ferramenta de análise de código. Evite acessar arquivos diretamente, mas só através de variáveis. Ah, Cláudio, mas isso deixa o código feio. Deixa. Atrapalha às vezes até de ler, mas é mais seguro. Então vocês veem que, apesar da segurança, então se eu vier aqui em download eu consigo baixar, né? Eu tenho o Community Edition para poder trabalhar, que vai fazer análise estática, vai detectar bugs e vulnerabilidades, vai fazer o que a gente chama do track, e eu consigo botar dentro do meu ambiente de CI/CD. Então a gente vai ter uma aula de CI/CD, né, que vem de Continuous Integration e Continuous Development, que são parte hoje que vão ser, apesar de parecerem coisas de engenharia de software, eles vão ser, né, formas bastante interessantes de você garantir a segurança da tua aplicação, porque só através da melhoria contínua é que a tua aplicação vai ter. Inclusive vai ter uma defesa de dissertação daqui a umas 2 semanas, né, de um cara chamado Matheus Martins, que ele fala sobre patch em software, né, para segurança. Em que valeria muito a pena vocês darem uma olhada. Então, senhores, sobre essa questão de condições de corrida, vocês têm mais alguma dúvida? Coisas que vocês queiram perguntar? Coisas que vocês têm interesse de saber? Dúvidas, traumas ou desilusões? Cara, olha só, Eduardo, eu vou dizer para você, eu programo
há 20 anos e até hoje eu digo para você, eu não sei ser. Ser é um mundo totalmente à parte. Tá? Então, é muito difícil, né, a gente garantir todas essas questões. Mas, por exemplo, é por isso que também que Java ficou muito popular, porque a gente fazia, há muito tempo atrás, muita coisa bizarra com ponteiro, que dava uns erros muito loucos e muito bugados, que eu só redescobri quando eu voltei a programar em C para IoT, né, que a gente mexia nas posições de memória dos sensores e dava umas coisas muito loucas. Cara, olha só, muita coisa embaixo tem sido substituída por Go justamente pela questão do paralelismo. Muita coisa em IoT não tem sido substituída tanto por Go, não, mas muita coisa em JavaScript e em Python por facilidade. Em Go tem muito pouca coisa. Eu vi pouquíssima coisa, principalmente para os sensores mais comerciais. O código de abertura de arquivo eu volto lá. Calma aí, só um instantinho. Esse aqui, você está vendo? Então, tá vendo aqui esse string copy? Isso aqui para temp. Então, olha só. Eu estou copiando o conteúdo desse arquivo aqui, ou seja, estou copiando o conteúdo de uma determinada posição de memória para esse cara daqui. Se eu modifico isso aqui, eu modifico isso aqui automaticamente. Se eu jogo isso para uma variável, como por exemplo fd, como eu estou dizendo aqui, joguei isso aqui para aqui dentro, e para alterar o valor dessa variável, eu preciso alterar isso de novo. Isso funciona em C. Python, né? Para vocês terem noção de como as coisas são em Python, vocês já viram o Python Tutor? O Python Tutor mostra. Então, assim, ao dizer a variável, uma vez que eu fiz a cópia, aquela cópia fica lá estática dentro dessa variável. Eu não estou apontando para uma região de memória, entendeu? E aí que muda. E isso que é o problema desse cara aqui. Porque aqui eu mudei o arquivo, eu mudei o que eu estou copiando. E essa é a treta. Tá bom? Ficou mais claro, Jones? Perfeito. Cara, isso não é óbvio de pegar, não, tá? Isso aí, tipo assim, ainda mais. Ah, o Python Tutor também mostra em C? Eu não sabia disso, não. Não sabia disso, não. Mas eu acho o Python Tutor uma ótima ferramenta para quem está fazendo Comp 1, tá? Para Comp 2. E quando vocês querem, tipo assim, verificar e entender como é que é o funcionamento da memória. O Python Tutor, ele é muito interessante, né? Essa construção visual dos programas, e é muito interessante poder mostrar isso, né? Para fazer. Ah, legal, legal. Não sabia, não. Eu achava que realmente ele fazia só para Python. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida? Bacana, ser tutor. Com certeza, Lucas. E esse é um dos problemas que a gente fazia. Isso é um problema de condição de corrida, sim. A grande questão dos ponteiros, que a gente vai ver, é que a manipulação errada de ponteiros vai levar a vários problemas de segurança. Não só de condição de corrida, como coisas como buffer overflow, vai permitir que a gente faça a sobrescrita de arquivo, né? E gera esse tipo de problema.
O uso não adequado de ponteiros é uma das maiores dificuldades do uso da linguagem C. Só que o C diz o seguinte, olha, isso é responsabilidade do desenvolvedor. Só que o desenvolvedor, em médio, ele nunca aprende C bem o bastante para poder tomar esse tipo de decisão. Entendeu? Então, isso também é um dos motivos de porque o Java se popularizou muito rápido. Porque Java, quando ele se populariza, ele diz o seguinte, olha, não tem ponteiro, deixa que eu cuido disso, que você vai ter a referência a objetos. E esses objetos é que você tem que manipular. Então, cara, isso facilita muito a programação. Então, as pessoas que estavam utilizando Java, né, que migraram do C para o Java, tiveram essa facilidade. E para o desenvolvedor que estava iniciando, né, não ter ponteiro era uma facilidade. Tá? Então, isso foi um dos motivos do Java ter se popularizado. O Java deu opção para que o desenvolvedor iniciante produzisse bastante bem. Então, as empresas adotaram o Java justamente porque se tornou uma linguagem produtiva. Né? E tinha todo um ecossistema de aplicações para o Java que permitia que um desenvolvedor médio fosse produtivo, né? Sem prejudicar o desenvolvedor iniciante e sem prejudicar o desempenho do desenvolvedor avançado. Tá? Então, o Java era uma ótima linguagem, inclusive até de você normatizar o código dentro de uma empresa, que é algo muito importante. Né? Por exemplo, C tem umas competições bizarras. Né? Qual é o código C mais legível que você pode fazer que ainda faz alguma coisa? Então, assim, é interessante, mas é bizarro. Né? E é um desafio para quem programa. Tá ok? Nada. Mais alguma coisa, pessoal? Então, na semana que vem, eu vou tentar trazer para vocês, na segunda-feira, pegar alguns exemplos de código, tanto em criptografia quanto essa questão das condições de corrida, para a gente ver isso na prática, como é que isso pode operacionaliza, tá? E vou tentar ver se eu começo a mostrar para vocês algumas ferramentas de C e CD, para a gente já começar a pensar no que a gente vai fazer nas próximas aulas, tá bom? Agradeço a vocês mais uma vez pela presença. Comecem já a dar uma olhada no material, né? Eu desejo que vocês tenham um ótimo final de semana e eu vejo vocês na próxima segunda-feira, tá bom? Eu estou devendo subir um vídeo para a página, mas eu subo esse vídeo agora, já assim que a aula acabar, tá bom? Cuidem-se, pessoal. Vejo vocês semana que vem, tá bom? Vou parar aqui a gravação.